durante esse evento da Zoetis, nós estivemos falando do problema da cifovirose no Brasil, que é uma doença que, na minha opinião, foi talvez a doença de maior impacto sanitário de toda a história da suinocultura brasileira. E depois que surgiram as vacinas para essa doença, ela ficou mais ou menos controlada e se fala muito pouco, tem havido pouca repercussão da doença, mas é muito importante considerar que as vacinas conseguiram reduzir os efeitos clínicos da doença, mas essa doença continua atuando ainda de uma forma subclínica, prejudicando uma série de fatores importantes aí à sanidade dos suínos, como o efeito de outras vacinas, e se associando também com de uma forma sinérgica, né, com alguns agentes importantes aí de doença de suíno. Então é muito importante não esquecer essa doença, e o objetivo principal dessa minha apresentação foi fazer uma atualização da cifovirose, apresentando alguns pontos novos, aí, algumas coisas, novidades que têm surgido. O que se sabe assim de diferente em termos da cifovirose é que esse vírus ele muta muito. Então as vacinas atuais, elas já não são tão eficientes quanto elas eram inicialmente em relação a esse vírus. E a outra coisa interessante que surgiu em relação à cifovirose é a emergência de subtipos aí que já são muito diferentes dos tipos tradicionais e que já não tem nenhuma proteção das vacinas existentes no mercado. Então, dividindo um pouquinho essas coisas aí em relação a essas formas subclínicas da cifovirose, elas são bem difíceis de diagnosticar porque elas acabam se confundindo com essas outras doenças. Por isso é muito importante que a gente preste atenção em algumas coisas que favorecem o efeito dessas vacinas, mesmo que elas não sejam elas não estejam com uma cobertura 100% em relação ao vírus. E esses pontos são aqueles pontos tradicionais aí de tentar reduzir o impacto de fatores aí de ambiente, manejo, pressão de infecção e estresse aos animais, os famosos pontos de Madec que a gente falava aí durante o tempo do controle da cifovirose. A outra questão importante é em relação a essa nova variante de vírus que eu mencionei, que é o PCV3, que tem sido muito estudado aí em países do exterior. E recentemente lá nos Estados Unidos houve uma conferência chamada All Lima Conference, em que houve assim painéis específicos sobre essa doença com bastante informação. Assim, o resumo do que se sabe hoje desse PCV3 é que é uma doença nova, realmente ele causa doença em suínos, mas ele não causa exatamente as mesmas doenças que causam o circovírus. As doenças típicas do circovírus é o definhamento dos animais, as diarreias, as pneumonias, e aparentemente o PCV3 está muito mais relacionado com problemas reprodutivos e talvez com aquela forma cutânea aí, a forma renal da cifovirose, que era chamada síndrome da dermatite nefropatia. Tem muita coisa ainda para aprender dessa nova doença, está tudo muito no começo, faz poucos meses que se diagnosticou, então a gente está aí curioso, né, para ver para onde vai para onde está indo essa situação. E nesse congresso americano, talvez o ponto assim de maior destaque que foi mencionado é que esse vírus se comporta mais ou menos como o circovírus se comportava antes de começar a sua grande manifestação clínica que prejudicou de uma maneira devastadora a suinocultura. Existe um risco aí real de que esse PCV3 ele venha mutar ou venha se modificar e causar dessa forma uma doença bem mais séria. Então isso aí é muito importante que haja monitoramento dessa nova infecção, para evitar que a suinocultura seja pega aí de uma forma desprevenida e que isso venha causar aí um problema muito sério à suinocultura. Então basicamente foram esses os pontos aí que eu coloquei na minha apresentação e sempre assim observando esses cuidados aí que tem que ter de maneira geral da suinocultura, não só acreditar que tudo seja vacinação, mas nós também temos que nos preocupar em manter boas condições de criação dos animais.